Venezuela, um país com uma população estimada em 28.440.000 habitantes, tem uma economia voltada para a exportação. A principal atividade econômica é a exploração e refino de petróleo. É a quinta maior economia da América Latina, depois do Brasil, México, Argentina e Colômbia. O petróleo é responsável por cerca de 1/3 do PIB e representa cerca de 80% das receitas de exportação e por mais de metade do financiamento da administração pública. Atualmente, o país vem apresentando melhoras na sua economia e uma frase que vem circulando nas redes sociais é: Venezuela foi consertada. Será? Nesse vídeo, vamos descobrir se a Venezuela realmente já recuperou a sua economia. A percepção de melhora depende do ponto de comparação que se analisa a economia da Venezuela, iniciada em 2013. A crise no país, que teve uma hiperinflação brutal, escassez de alimentos e medicamentos, com longas filas e preços muitas vezes acima dos internacionais, saídas de parte da população do país, entre outros. A economia do país entrou em recessão oficialmente em 2014. A crise no país, que teve uma hiperinflação brutal, escassez de alimentos e medicamentos, com longas filas e preços, muitas vezes acima do internacionais, o salário dos trabalhadores encolheu e o poder de compra da população caiu, puxados pela inflação e pelo desemprego. A nação sofreu com a escassez de produtos de subsistência, gerando um caos social. Apesar das medidas tomadas pelo governo do presidente Nicolás Maduro, em continuidade às políticas econômicas de Hugo Chávez, a situação não melhorou, com os índices de pobreza e o tamanho da dívida pública externa crescendo de forma alarmante. Vários fatores contribuíram para a forte recessão, como mais políticas de Estado e retração da atividade econômica, puxada principalmente pela queda no valor de commodities, especialmente o preço do petróleo, principal produto de exportação da Venezuela, no mercado internacional. Portanto, comparando a situação atual com as condições dos últimos anos, o país se encontra em uma situação econômica mais confortável. No entanto, entre 2013 e 2021, a economia venezuelana se contraiu 75% e no ano passado houve crescimento entre 6% e 8%. O efeito dessa longa crise se reflete na vida cotidiana dos venezuelanos. Uma pesquisa publicada pela Universidade Católica Andrés Bello revela que 24,8% dos venezuelanos estão em situação de extrema pobreza e que 60% da população vive em insegurança alimentar de moderada a grave. Isso não significa que não houve mudanças ou melhorias, mas sim que é apenas um respiro muito leve à economia do país, que vinha se encolhendo mês a mês e agora vem apresentando um nível mínimo de recuperação e produtividade. Além disso, o governo vem fortalecendo suas relações internacionais com alguns países, o que vai ajudar muito no crescimento da economia. Recentemente, Nicolás Maduro fechou um acordo com o Irã que vai ceder alguns navios de carga para o transporte de petróleo, o que vai possibilitar à Venezuela um aumento na produção de barris para exportação no mercado internacional. A economia vem apresentando alguns sinais que indicam mudanças nas condições econômicas do país. Em janeiro de 2022, o Banco Central da Venezuela anunciou que o país havia completado 12 meses consecutivos com inflação abaixo de 50%, em contraste com a espiral hiperinflacionária na qual vinha desde 2017. O fim do processo hiperinflacionário causado no país ajudou a estabilizar a economia.
Outro ponto favorável é o aumento da produção de petróleo no mercado mundial. No último semestre de 2021, a produção de petróleo bruto, principal fonte de riqueza do Estado, começou a aumentar até atingir cerca de 718 mil barris por dia em dezembro. Desde então, a produção se mantém ligeiramente abaixo dos 700 mil barris. Esse número é bem pequeno para um país que se orgulha de ter as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, mas é quase o dobro do registrado durante a queda histórica em 2020. Além disso, há um consenso quase unânime sobre a possibilidade da economia venezuelana continuar a crescer em 2022. As estimativas variam bastante. O Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento de 1,5% para a Venezuela em 2022, enquanto um relatório do banco Credit Suisse, citado pela agência Reuters, estima o aumento do PIB venezuelano em 20%. No entanto, essa recuperação da economia venezuelana é muito limitada e que será difícil levá-la adiante se outras mudanças importantes não ocorrerem. Uma taxa de crescimento como a atual, de 6 a 8%, é insuficiente para que a economia venezuelana tenha uma recuperação completa. Com uma queda de 75% no PIB, é preciso crescer 400% para recuperar os níveis econômicos de 2013. Além disso, o governo necessita ampliar fontes de renda e dar condições às empresas venezuelanas de crescerem. A Venezuela não tem acesso a financiamento e o crescimento do país está muito condicionado à exportação de petróleo. Portanto, o governo da Venezuela conseguiu amenizar a condição desastrosa que o país alcançou nos últimos anos, mas ainda é pouco e necessita de muito crescimento para recuperar a economia e de investimento interno para a diversificação de sua base monetária. E aí, você acha que a Venezuela vai conseguir recuperar a sua economia? O país vem fechando acordos muito importantes nas relações internacionais e se aproximando da Rússia e China, que inclusive vem realizando investimentos no país. Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.